Você está sofrendo emocionalmente em razão do falecimento de um familiar, e agora um monte de pessoas, você pesquisa na internet, está ouvindo um monte de coisa sobre, tem que fazer um inventário, tem que saber se tem testamento, se tem dívida, se tem direitos, quem são os herdeiros, se previdência entra ou não entra no inventário, enfim, você deve estar totalmente perdido. Infelizmente, isso ocorre com a grande parte das pessoas nesse momento de dor, que ainda o Estado vem e coloca um prazo para você fazer essa abertura de inventário. Mas, afinal de contas, o que é o inventário e qual a sua importância? Bom, resumidamente, o inventário nada mais é que a compilação de todos os bens que aquela pessoa que faleceu deixou, inclusive dívidas, né? Então, hipoteticamente, o seu João faleceu, ele deixou vários imóveis, contas em bancos, ele tem imóveis em aluguéis, ele tem fazenda, carros, enfim. O inventário vai ser a união de todos esses bens e, ao mesmo tempo, vai entender, olha, o seu José ele tinha dívidas com fornecedores, ele tinha processos judiciais que ele estava respondendo, enfim. Também vai ter que se listar todos essas dívidas, né, esses ônus processuais. Feito isso, de uma forma bem simplista, tá? Realizado todo esse levantamento contábil, vai ver se existirão ainda saldos para serem divididos entre os herdeiros. E afinal, quem são os herdeiros? Os herdeiros a gente vai ter que entender, cada caso ele tem uma regra no código, né? Ele vai falar, o senhor José tinha pai, mãe vivo, tinha filhos, não tinha filhos, ele era casado, não era casado, tinha filhos em outro casamento, não, ele morreu e não deixou nenhum herdeiro. Quem são? Ele tinha irmão, não tinha irmãos, tem sobrinhos, enfim, entra uma quantidade de variáveis extremamente delicadas e que precisa ser extremamente preciso para que ocorra a sucessão, que é transformar esse patrimônio que a pessoa deixou em valores, né, que a gente chama, para dividir entre os herdeiros, né? E muitas vezes eu falo assim, são valores, mas não necessariamente valores em moedas, né? Então a gente tem um imóvel que ele vai ser dividido proporcionalmente entre os herdeiros em cota partes, né? Numericamente, mas o imóvel é dividido, assim, não necessariamente você vai precisar vender. Então nada mais é o inventário do que a legalidade na transmissão desses bens, que realmente só é possível para o inventário, senão a gente vai ver aquelas situações, olha, o meu pai faleceu há 30 anos atrás, ele tinha uma casa, agora eu quero vender essa casa, a construtora que quer comprar é um negócio super legal, está pedindo um inventário. Muitas vezes, se você não tem isso, sua operação de compra e venda vai ficar travada até que isso seja regularizado. Então, assim, o inventário é, tecnicamente, de uma forma muito simples, a forma de transmissão dos bens deixados pela pessoa que faleceu para os seus herdeiros legais. Um único detalhe, tá? As pessoas têm uma grande dúvida. Meu pai faleceu, ele tinha um imóvel que valia 1 milhão, mas ele estava devendo no banco 2 milhões de reais. Eu vou ter que pagar essas dívidas dele? Não, isso daí não existe, tá? O herdeiro, ele só, em tese, paga até o limite da herança. Na verdade, no caso desse, como hipoteticamente o patrimônio dele era de 1 milhão e a dívida de 2 milhões, os herdeiros não vão receber nada, né? Porque esse imóvel que vai ser vendido vai todo, hipoteticamente, para o banco e ele não vai ter que pagar esses herdeiros mais 1 milhão. Acaba ali a dívida, porque a dívida não se transmite aos herdeiros, salvo algumas exceções que a gente tem que analisar bem pontualmente, cada caso, assim, mas são as exceções das exceções. Então, assim, o inventário, mesmo que você esteja nesse momento de dor, é um procedimento extremamente necessário, obrigatório, principalmente quando as pessoas têm bens, tem um prazo para você entrar com ação judicial. É importante que você converse com um advogado, porque daí a gente entra em outras questões que entender se vai no inventário judicial, se não é extrajudicial, quem que são os sucessores, se tem algum seguro de vida, se tem algum plano de previdência, daí começa a ter vários outros detalhes. Por isso que se você estiver perdido, e a gente entende perfeitamente, até que eu já passei por isso mesmo sendo advogado, quando a gente perde um ente querido, o nosso emocional abala bastante, então é sempre importante procurar um advogado desde o início para que ele apresente as documentações necessárias e principalmente para que você, seja no extrajudicial ou no judicial, você cumpra os prazos legais para evitar multas e outras sanções do fisco, tá bom? Se tiver qualquer outra dúvida, escreva aí nos comentários, por favor, siga meu perfil e até a próxima.